Como saber se estou evoluindo no QS? Quando a gente fala de aprimorar a inteligência espiritual, a medida, ela sempre vai ser por meio da experiência. A forma da gente provar e sentir os benefícios e que isso realmente dá certo é só experimentando. Não vai ter um teste como o teste de QI que a gente tem, que vai te dar uma nota. A principal fonte é a autoobservação. Então, quando a gente tem um olhar consciente sobre nós mesmos e sobre a nossa vida, a gente consegue aos poucos ir percebendo mais os nossos sentimentos. Então, uma forma simples de medir seria a sua medida de paz. Como assim? Você pode anotar hoje quanto tempo da sua vida, do seu dia, da sua semana, você passa em bons sentimentos, em boas vibrações, e quanto tempo você passa tendo sentimentos ruins, sentimento de raiva, de culpa, de medo. E aí você pode fazer uma régua, ainda que um pouco subjetiva, de como está a sua evolução hoje quando o assunto é espiritualidade. Espiritualidade, quando foi medida e a gente encontrou esse termo, inteligência espiritual, como um quociente, é porque, de fato, os pesquisadores mediram no nosso cérebro quando a gente tem momentos de conexão com algo maior, o chamado ponto de Deus. Nesses momentos em que a gente tem sentimentos mais elevados e que parece que o nosso corpo inteiro relaxa e a gente tem boas vibrações, sentimento de paz, de conexão, eles ativam as ondas mais altas no nosso cérebro e isso dispara no nosso corpo um sentimento de bem-estar geral. Isso poderia ser entendido como a felicidade que a gente tanto busca. Acontece que a gente não consegue manter em todos os momentos esse sentimento de boa vibração, que é quando, por exemplo, a gente se conecta por meio de práticas, como uma oração, uma meditação, um mantra. E como fazer para trazer esses momentos com mais frequência para o nosso dia a dia? Existem várias práticas, muitas que eu compartilho aqui no canal, que você pode implementar. Então, uma medida não é você passar o dia inteiro em meditação. Isso não cabe para a nossa realidade. Mas a medida que a gente pode ter é quando a gente vai lidando com as mesmas questões do dia a dia, sem esperar que as coisas externas fiquem diferentes. Quando a gente tem consciência que a única coisa que a gente pode mudar é interior, é o nosso sentimento. Mas você está vivendo as mesmas situações de dificuldade, de conflito, com um olhar diferente. Quando você vai percebendo que você consegue evitar momentos de raiva ou sair deles antes, por exemplo, ou quando você percebe que está aumentando no seu dia, sabe aquela régua que você fez? Você percebe que aos poucos você vai conseguindo substituir os sentimentos ruins por vibrações positivas. E isso te dá um sentimento de maior contentamento. O contentamento quer dizer que você não vai ficar dependente de momentos alegres, que você vai saber passar pelos momentos difíceis com mais resiliência e com um olhar mais ampliado, para entender que aquilo que antes te fazia muito mal, hoje você consegue lidar melhor. Te faz um pouquinho mal, mas não com a intensidade que fazia antes. E aí você vai medindo a sua evolução. Então a resposta é consciência e autoobservação. Experimentando e praticando momentos de conexão espiritual, aos poucos você vai percebendo que a sua vida fica mais leve. E às vezes você vai notar como se fosse um passe de mágica, que foi construído no dia a dia com pequenos passos. Tido para você, curta e compartilhe e não se esqueça de se inscrever nesse canal para receber mais conteúdos como esse.